Graça e paz, boa noite. O domingo da ressurreição, dia 12 de abril de 2020, nos encontramos neste ambiente virtual, graças a Deus, alegres, com nosso coração exultante, porque Cristo ressuscitou. Essa é a certeza do cristão. Os planos eternos do Senhor, nosso Deus, foram consagrados com Cristo Jesus, o seu Filho, na cruz. E somos alcançados por este amor. Nós temos benefícios na ressurreição de Cristo. O medo, ele pode ser lançado fora quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós miramos para o alvo que é Cristo, o Cristo ressurreto. Eu convido você, aonde quer que você esteja, a louvar ao Senhor nesta noite, felizes porque o nosso Redentor vive. E eu o convido a acompanhar todo esse culto online, onde nós teremos a leitura da palavra do Senhor, orações ao nosso Deus, hinos e cânticos espirituais e a porção da palavra trazida pelo reverendo Ricardo Moura até os nossos corações e os nossos lares. Vamos louvar juntos ao Senhor, mais uma vez, focados nos benefícios da ressurreição de Cristo. Vamos ler em 1 João 4, de 15 a 21, a maravilhosa palavra do apóstolo João, nos ensinando sobre confessar a Cristo e refletir o amor que Cristo traz para aquele que realmente o confessa. Vamos ler a palavra do Senhor, você pode acompanhar aí na nota no seu vídeo. Leiamos. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar com a voz do presbítero Afonso, uma oração de arrependimento, pedindo perdão por muitas vezes expressarmos um medo ao qual nós não devemos. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai misericordioso, glória a Ti por todo sempre. Ó Pai, sempre há muito por que pedirmos o Teu perdão e recebê-lo tão somente porque o Senhor nos ama e não nos trata segundo a nossa iniquidade, mas segundo o Teu infinito amor por nós. Mas hoje, Senhor, com as palavras da devocional dessa manhã ainda ecoando em nossa memória, a mensagem do reverendo Ricardo em 1 Coríntios 15, queremos pedir que nos perdoe se temos sentido medo ou agido com medo diante do mal que assola os recentes dias e que pode nos alcançar. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nos esquecemos que há vida e vida gloriosa após a morte. Perdoa-nos e nos enche da coragem que vem de Ti. Elimina as dúvidas que muitas vezes perpassam nossas mentes. Antes, enche nossas mentes e corações da certeza da ressurreição e da vida gloriosa futura contigo. Que possamos contemplar a ressurreição de Jesus Cristo e nos enchermos de alegria e esperança, na certeza que Ele vive e que retornará para nos buscar. Convence-nos, Senhor, que nenhum mal desse mundo pode nos atingir a ponto de nos separar de Ti ou arrancar de nós a salvação. Mantém-nos seguro por Tua mão, toma-nos em Teus braços, perdoa-nos e consola-nos.
Deita um olhar bondoso e misericordioso sobre todos nós, Igreja Presbiteriana de Valinhos, e sobre todo o teu povo. Sê condescendente para conosco e guarda-nos. É no nome e pelos merecimentos de Jesus Cristo é que oramos e agradecemos. Amém. Somos muito beneficiados com a ressurreição de Cristo. E entre esses inúmeros benefícios, nós podemos confirmar que os nossos inimigos foram vencidos, o medo, a morte, as angústias, o pesar pelo pecado. O inimigo das nossas almas, tudo isso foi vencido por Cristo na cruz do Calvário e principalmente porque Ele ressuscitou. E o texto de 1 Coríntios, o qual eu convido você a ler e acompanhar o texto aí na tela, nos remete a essa esperança que é Cristo e a instruções a respeito do Cristo ressurreto. Vamos ler juntos? Acompanhe o texto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vamos louvar ao Cristo ressurreto. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Hino 274, cante conosco. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu.
saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. E agora, neste momento, tenhamos uma oração de intercessão na voz do reverendo Ricardo Moura. Oremos. Deus amado, quero interceder pelo teu povo, pelo nosso país. Não só, Deus, pedindo, implorando, ó Pai, por solução, por mudança, Senhor, em toda essa situação que envolve essa pandemia, o estarmos em casa, o estarmos afastados uns dos outros. Não só, Deus, pelas questões econômicas que têm surgido a partir disso, pessoas perdendo empregos, empresas que fecham. Não só por isso, Deus, mas implorar, ó Pai, para que nesse dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, implorar pelo teu povo para que não perca a fé na realidade histórica, ó Deus, de um momento tão importante, tão necessário, tão devido sobre a vida da igreja. Que compreendamos, ó Pai, que não há nada tão importante na história da humanidade quanto o fato de que Cristo venceu a morte, destruiu o seu aguilhão, e não mais, ó Deus, receberemos a morte eterna, mas nele temos vida eterna. Interceder, ó Deus, para que a certeza dessa realidade nos mova dia a dia, nos transforme dia a dia, nos faça prosseguir, ó Pai, caminhar, Senhor, na Tua direção. Ajuda-nos, ó Pai, a não esmorecer. Ajuda-nos, ó Deus, a não duvidar, para que nossos corações, diante das mais terríveis circunstâncias, estejam tranquilos, ó Pai, porque o Teu mistério foi revelado na pessoa de Jesus. Porque não mais celebramos uma Páscoa em família, mas celebramos uma Páscoa como um povo. Porque Tu chamaste, ó Deus, aqueles que não eram seu povo para que fossem feitos seu povo. E agora não mais em família, ó Deus, mas como Tua igreja. Celebramos, ó Pai, mas na certeza de que Cristo venceu a morte. Te imploramos, ó Deus, que Tu ponhas um fim nessa situação que temos vivido, ó Pai, para que possamos estar reunidos celebrando a Páscoa em Cristo Jesus, celebrando sua ressurreição, reunidos, ó Pai, como Teu povo, possamos, diante de Ti, celebrar mais uma ceia do Senhor. Ó Deus, que a ressurreição de Cristo nos faça ansiar por esse momento. E na verdade, ó Deus, clamamos Maranata, Senhor, para que a ceia seja esse banquete eterno com a presença física e final de nosso Senhor conosco, habitando eternamente no seio do Seu povo. Dá-nos essa fé, ó Pai, eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus. Amém. Somos muito beneficiados com a ressurreição de Cristo. E entre esses inúmeros benefícios, um deles muito importante é que nós recebemos poder para servir ao Senhor.
E a liturgia desta noite fala a respeito disto, dos benefícios da ressurreição. E entre eles, o privilégio de servirmos ao Senhor através do nosso louvor, através de atitudes que expressem o amor de Cristo. E neste momento, vamos acompanhar a leitura lá no livro de Atos, onde é relatado, após a ressurreição de Cristo e a ascensão aos céus, o que aconteceu. Acompanhe esse interessante texto a respeito das instruções. Leiamos, acompanhe aí o texto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Cristo ressuscitou. Vamos louvar com alguns cânticos espirituais, entre eles um cântico antigo, muito agradável, que diz que ele ressuscitou, e ó morte, onde está a tua vitória? Não, morte, você não tem vitória sobre o Rei dos Reis. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico, com esse alegre cântico. Cante conosco. Ressuscitou, aleluia, ressuscitou, aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, aleluia. Venceu a morte, venceu o mar, venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mar, venceu as trevas. Jesus ressuscitou. Ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, aleluia. Oh glória, Jesus ressuscitou. Vamos louvar ao Senhor, cantar esse cântico. Jesus,
Que doce nome. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez, só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Jesus, sim, este é capaz de dar ao homem salvação. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. Oremos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque apesar dessa epidemia da coronavírus, o Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado do seu povo, Pai. E eu quero colocar diante de Ti, Senhor Jesus, esse tempo que nós temos que passar.
Eu sei que o Senhor é grande em graça, que o Senhor é grande em misericórdia e que o Senhor está atento em todas as coisas, Pai. Que nada fica no oculto e no escondido. Por isso, Senhor Jesus, eu quero colocar os médicos que estão cuidando dos doentes, eu quero colocar os enfermeiros que estão também cuidando dos pacientes, as pessoas que estão na parte de alimentação dos hospitais, que o Senhor abençoe toda a equipe que está envolvida no tratamento desse coronavírus, ó Deus. Quero colocar também os cientistas do mundo inteiro que estão envolvidos, ó Pai, para acertar um medicamento para que combata esse vírus, ó Deus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, grandemente, porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que o Senhor é que capacita os simples. Por isso nós cremos, ó Pai, que tudo está no teu comando. E a tua palavra nos ensina que em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. É um tempo que temos que ficar mais com a nossa família, com os nossos de casa mesmo, sem encontrar com os restos dos nossos familiares, sem encontrar com os nossos irmãos, sem estarmos congregando, ó Pai. E nós sentimos muita falta do calor das pessoas, dos abraços, da comunhão da igreja, da comunhão do seu povo, dos louvores, da adoração em conjunto, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, para que tudo isso passe muito logo, Pai. Que muito em breve nós voltaremos na normalidade das coisas, dos nossos trabalhos, das nossas visitas, dos nossos encontros de grupos pequenos. Que o Senhor abençoe cada família, ó Deus, nessa hora. E eu quero, nessa hora, também pedir que o Senhor venha estar com a mensagem de hoje à noite, que está sendo preparada, que vai ser pregada em teu nome, ó Deus. Que essa mensagem, ó Deus, possa ser uma mensagem de bênção, uma mensagem de amor, uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, porque nós estamos, ó Deus, precisando, ó Deus, carecendo da tua graça e da tua misericórdia. Nós temos a certeza, ó Pai, que as tuas misericórdias, que é a causa de nós não sermos consumidos nesse tempo, ó Deus. Ó Deus, pedimos que o Senhor aumenta a fé de cada um do teu povo, não deixe que o teu povo enfraqueça e desvie dos teus caminhos, ó Deus, mas que mesmo agora, em tempo de crise, que cada um possa te buscar cada vez mais, te adorar, te servir verdadeiramente, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, porque somos pecadores, carecemos da tua graça. E pedimos que o Senhor abençoe o pastor, abençoe Eduardo, que estão preparando o culto nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, boa noite. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Que momento bom de estarmos cultuando o Senhor, louvando o seu nome, bendizendo com sua palavra, com nossas orações, com o canto de hinos, cânticos espirituais que visam tão somente exaltar o nome do nosso Senhor. E esse é o momento que nós tanto esperamos no culto, que é o de podermos ler a sua palavra, ouvir a pregação do Evangelho. Então, eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. A palavra de Deus assim nos diz: No findar do sábado,
Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais. Ide avisar aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma em dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, Paulo nos lembra na sua carta aos Romanos, quando ele fala da obra intermediadora do nosso Senhor Jesus, que foi ele quem morreu, ou antes, ressuscitou por nós. Paulo está enfatizando ao dizer isso, que a obra de Cristo ela se torna completa na sua ressurreição. A morte que traz o pagamento dos nossos pecados ainda não nos traz a vida, porque a morte precisa ser vencida. A vida precisa ser assumida para que então ela possa ser entregue. Assim como Cristo assume sua justiça, ele obedece à lei durante toda a sua vida, cumpre toda a vontade de Deus e entrega essa justiça na cruz do Calvário. Da mesma forma, para que a vida seja nossa também, Jesus precisava reaver a sua vida como um homem. Por isso nós não cremos que Jesus abandonou a sua humanidade. Por isso nós não cremos que a partir do momento em que Jesus vai ao sepulcro, ele deixa de ser a pessoa encarnada Jesus e se torna simplesmente, ou retorna a ser simplesmente o Filho de Deus. Como se isso fosse simples, né? Não, nós cremos que o nosso Senhor nunca mais deixou de ser um de nós. E que ele ressuscita como um homem para que a vida que é dele seja nossa também. Então a ressurreição de Jesus, ela é de fato aquilo que fecha a sua obra intermediadora, nos dando todas as condições de crermos na promessa de Deus de uma vida eterna, de uma morada eterna, de uma terra renovada e de novos céus também. É a ressurreição de Cristo que nos dá esperança no amanhã. É o cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. É fato, é real.
é bíblico. Mas a ressurreição de Jesus, além de nos garantir essa vida, que é o que tanto ansiamos, já aqui e agora nos traz benefícios. O fato ocorrido aqui, que nós lemos em Mateus 28, já começou a trazer mudanças no cenário que se tornou caótico entre os discípulos. Ao longo dessa semana, nós acompanhamos a narrativa de Mateus e vimos discípulos medrosos, discípulos traindo, discípulos se dispersando, as mulheres acompanhando de longe tudo aquilo que estava acontecendo. E nós já começamos a ver a transformação desse cenário, porque aquele que estava entre os mortos agora vive. E quais seriam esses benefícios? O que nós vemos que a ressurreição de Cristo já começou a transformar em toda circunstância que seus seguidores viviam. Primeiro, a ressurreição de Cristo lança fora o medo. Nesse diálogo com as mulheres, quando o anjo que veio do Senhor foi falar com elas, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. A presença do anjo ali não era motivo de temor, a presença de um ser celestial não era alguma coisa ruim que viria, mas era um anúncio tão desejado, mas que já deveria ser algo esperado por aqueles discípulos e por essas mulheres, de que Jesus ressuscitou. E quando Jesus vai ter com elas, o temor está no coração delas ainda, e ele diz de novo: não temais. Não há motivos mais para ter medo. Não há motivos para ter medo diante de Deus. Não há motivos para ter medo diante do império. Os judeus mataram o Redentor, mas ele ressuscitou. Os romanos lavaram suas mãos e deixaram o inocente ser crucificado, mas ele ressuscitou. A ira de Deus foi depositada sobre ele, mas ele suportou essa ira e foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Não há motivos mais para temermos. O império dos mais poderosos que já vimos sobre a face da terra não foi capaz de impedir que Jesus ressuscitasse. As artimanhas dos falsos mestres, dos falsos pregadores, não impediu que Jesus ressuscitasse. O medo, a traição, a fuga dos discípulos não impediram que Jesus ressuscitasse. E agora ressurreto, a sua palavra cumprida, a sua promessa, tudo aquilo que Deus havia profetizado sendo cumprido, é mais um recado para o seu povo: não temas. Ele é um Deus fiel que cumpre a sua palavra, ele é um Deus fiel que realiza tudo aquilo que ele diz. É diferente de mim, de você, que pode fazer planos e estes serem frustrados. Frustrados por um vírus, frustrados por uma pedra que rola num caminho, frustrados pelo clima, ou por alguém que se levanta contra nós. Não nosso Senhor. O fato é que o amor de Deus manifesto no sacrifício de Cristo, na ressurreição do nosso Senhor, agora nos deixa claro que o amor lança fora todo o medo. O amor trabalha para cobrir com multidão de pecados. O amor trabalha para dar condições para que o relacionamento seja restabelecido, para que a paz reine, para que a reconciliação seja verdadeira, para que os efeitos do pecado, que as obras do inimigo possam ser desfeitas. O amor lança fora todo o medo. E é o amor de Deus manifesto aqui na ressurreição de Cristo agora, porque tudo aquilo que é de Cristo passa a ser nosso também. Agora não devemos mais temer. Nós não tememos impérios, nós não tememos inimigos, nós não tememos a morte. Porque ela foi vencida. A pessoa de Jesus. Não tenha medo, portanto.
Não tenha medo do que pode acontecer em nossas vidas. Não tenha medo do que este mundo pode reservar contra nós. Nada disso impede a obra de Deus. Nosso Senhor é ressurreto e Ele está conosco. Um segundo benefício que nós podemos ver é que os nossos inimigos foram todos eles derrotados. Veja na artimanha que está sendo engedrada aqui pelos judeus para manterem a narrativa de que Jesus está morto, para tentar de toda a forma impedir que a fama de Jesus continue a crescer, para tentarem contrapor a pregação do Evangelho que se segue a esses fatos. Eles subornam os guardas. Eles sabem que Jesus ressuscitou, porque os guardas testemunharam isso, eles temeram, eles viram o anjo. Eles dão testemunho que de fato algo aconteceu ali. Não é mentira dos discípulos, não é mentira daquelas mulheres. Esses guardas não eram seguidores de Jesus, eles eram fiéis a Roma e eles confirmam. E mesmo diante do que viram, não creem, mesmo diante do que viram, aceitam o suborno. Mas essa tentativa desesperada, essa artimanha aqui engedrada, revela tão unicamente que os nossos inimigos estão derrotados. Tudo que lhes resta é a mentira. Tudo que lhes resta é o engodo. E Satanás vem ao longo dos anos, dos séculos, da história, incentivando o homem para que ele detenha a verdade de Deus, que inclusive é revelada até mesmo nas obras da natureza. O ser de Deus se revela na natureza, mas a ação do homem é de tentar deter a verdade de Deus com sua injustiça. E assim vem sendo. E com a própria ressurreição de Jesus isso não é diferente. Com o suborno, com a mentira, com a incredulidade, eles tentam calar a voz da verdade do Evangelho de Cristo. É o que resta aos perdedores, o erro, o subterfúgio, a mentira. Esses inimigos estão derrotados. E esperamos o grande dia em que finalmente nós veremos a nossa própria morte derrotada, com o seu aguilhão quebrado, despedaçado, a nossa vida refeita em Cristo Jesus. Porque agora diante de nós a morte já não é mais aquele inimigo que nos detém, que nos segura, que é a condenação pelos nossos pecados, mas na verdade é como uma semente que, deixando de ser semente, se torna uma árvore. É aquilo que é plantado na corrupção para que então venha florescer na incorrupção. A morte está derrotada, meus irmãos. E o que resta àqueles que são inimigos menores até mesmo do que a morte é o engodo, é o erro, é a falsidade, porque é a verdade que eles não podiam negar, que lhes era testemunhada por aqueles que se associavam a eles, é que Cristo ressuscitou. O nosso Senhor ressuscitou. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Redentor ressuscitou. O nosso irmão mais velho ressuscitou. Aquele que conosco divide tudo que lhe pertence. Agora tem a vida. E nos garante vida. Porque se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Nossos inimigos estão derrotados. Não há o que esse mundo mais possa fazer para impedir o avanço do Evangelho de Cristo. Não há mais o que o mundo possa fazer para impedir que a igreja esteja contente diante de Deus, celebrando a realidade do ressurgimento do nosso Redentor. Não há mais o que possa ser feito, não há suborno que tenha calado a boca, o Evangelho se propagou, as nações tomaram conhecimento, estamos aqui, distantes, celebrando um fato de mais de 2000 anos.
Porque a injustiça não prevaleceu sobre a justiça. Porque a mentira não pôde calar a grandeza do que Deus fez em Cristo Jesus. E a mudança que Deus fez na vida dos próprios discípulos. E aí nós entendemos o último benefício que eu queria tratar essa noite com você. Nós recebemos poder. O autor aos Hebreus nos diz que Jesus, depois de ter feito purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade do Pai. Depois que Jesus exerce a sua obra sacerdotal, fazendo o sacrifício que é devido, entregando a devida oferta, uma única vez e de uma vez por todas. Tendo realizado a sua obra, terminado a sua obra sacerdotal, ele assenta-se à destra da majestade do Pai. E ele explica em João capítulo 16, a obra do Espírito Santo, o outro Consolador. E ele deixa claro que esse outro Consolador vem porque ele vai. E que o papel desse outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, é o de guiar os seus discípulos, é o de guiar a igreja do Senhor à verdade, e de falar a essa igreja, de falar a esses discípulos, tudo aquilo que for de Cristo. Então é porque Jesus ressuscita, é porque Jesus é assunto aos céus, é porque Ele vai, que o Espírito Santo de Deus vem. Quando Ele transmite essa grande comissão, como é chamada aqui aos discípulos, dizendo a eles que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele venceu a serpente, Ele pisou a sua cabeça, Satanás está amarrado, as nações agora não podem ser impedidas de ouvirem a verdade de Deus e de entregarem seus corações a Cristo. Povos, línguas e raças agora estão sendo alcançadas. Alguma coisa na ação de Satanás foi retirada com o próprio sacrifício e ressurreição de Jesus. Isso traz poder a Cristo, e isso faz com que Cristo transfira esse poder. E esse poder é a manifestação do Espírito Santo. Esse poder, como nós vimos em Atos, quando Cristo promete aos seus discípulos, ora, não fiquem preocupados com tempos ou épocas, não fiquem preocupados de quando as coisas ocorrerão. Eu vos concederei poder para seres minhas testemunhas. Veja, as pessoas com essa situação que nós estamos passando com o Covid-19, ficam tentando encontrar associações com os textos bíblicos, com Apocalipse, com os evangelhos, quando eles falam dos tempos finais, do princípio das dores. As pessoas tentam encontrar, fazer essas associações e dizer que Jesus está para voltar. Mas a realidade é que nós não sabemos. E o próprio Senhor Jesus nos instruiu para que nós não nos preocupássemos com tempos ou épocas, até porque não importa se Jesus volta hoje, amanhã, daqui a 10 anos ou daqui a 1000 anos. Continuamos com o mesmo papel de sermos suas testemunhas. E somos suas testemunhas, não de qualquer forma, não por qualquer meio, mas pelo poder que lhe foi dado. Poder esse que Ele transmite aos seus discípulos, à sua igreja, por meio do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito desceu em Pentecostes, em línguas como de fogo, um juízo sobre Israel, uma nação que recebeu o seu Messias e não o reconheceu. Deus os condena, dizendo: agora a minha colheita é mundial. Pentecostes era a festa da colheita. E os discípulos passam a falar outras línguas, os idiomas dos judeus que estavam ali reunidos, que eram prosélitos, que eram judeus originários de outras regiões do mundo, que não da Judéia, de Nazaré, que não da região de Israel. Mas judeus que são descendentes daqueles que foram para os cativeiros e lá permaneceram e se desenvolveram como cidadãos daquelas terras, mas que permaneciam na religião, iam para Jerusalém na festa do Pentecostes. E ali Deus fala na língua de onde eles vieram, de suas grandezas.
confirmando a palavra do profeta, que povo de língua estranha iria ensinar o seu povo sobre o seu próprio Deus. Ali o Espírito está enchendo os discípulos de poder, para que eles possam ir aos 4 cantos da terra e pregar o Evangelho, porque Cristo tem toda a autoridade e faria discípulos e os marcaria com o seu batismo em todas as nações. A serpente está sendo esmagada. Todo povo, língua e raça é reunido. Esse é o mistério de Cristo. A sua ressurreição é aquilo que possibilita, que manifesta, que traz à terra o poder de Deus. A manifestação do seu Espírito como aquele que vai assaltar o reino de Satanás e trazer de todos os cantos da terra convertidos, levantando em todos os cantos da terra um único povo, reunidos debaixo da obra de Cristo. Recebemos poder, irmãos. A ressurreição de Cristo sela a sua obra, sela aquilo que ele deveria fazer e operar sobre a vida do seu povo nesse momento. Está consumado o sacrifício, está consumada a manifestação da sua justiça, a morte está vencida, ele já vive a realidade da ressurreição que um dia ainda viveremos. Lázaro tinha sido ressuscitado, mas não para a glória. O filho da viúva que Elias ressuscitou, não foi para a glória também. Nós não temos ainda em ninguém a não ser em Jesus a ressurreição para a glória. E um dia seremos ressurretos também para essa glória. Mas já temos esse poder manifesto. Ao vermos vidas de todas as nações sendo trazidas aos pés da cruz. Ao vermos aqueles que eram mortos em seus delitos e pecados, de todos os lugares, de todos os povos, se tornarem vivos, receberem vida das mãos do Senhor, pela graça da salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, devemos celebrar com grande apreço a ressurreição de Jesus. Devemos colocar um sorriso em nossos rostos, partir para a vida, encarar o nosso dia a dia, nos dedicarmos à nossa missão, sabedores de que não seremos falhos, porque recebemos o poder necessário, não está em nós, não depende de nós, isso Cristo vem dizer à sua igreja, Ele parte e não deixa na sua mão ou na minha, nessas frágeis mãos. Ele manifesta o seu Espírito, para que continue dependendo dEle, e a sua igreja tem motivos ainda para não temer. Não importa quem se levanta, dependemos do nosso Redentor. Não importa quem venha contra nós, dependemos do nosso Redentor. Vamos orar, vamos celebrar diante de Deus, vamos nos alegrar diante do Senhor, porque é um benefício grande demais de mortos espirituais para ministros que revelam a graça de Deus em Cristo Jesus e que pode anunciar ao mundo: aquele que estava entre os mortos ressuscitou. Vamos orar. Deus amado, bendizemos o teu nome por tão grande bênção, ó Deus, de que no poder do Teu Espírito Santo fomos nós ressurretos espiritualmente e agora cremos, ó Pai, na realidade da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque diante das mazelas dessa vida, diante das desesperanças deste mundo, isso simplesmente nos faz ansiar ainda mais pela plenitude da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Quando os vivos serão transformados e os mortos ressurretos, aqueles que são teus serem transformados também, todos glorificados para que eternamente
ceiemos com o nosso Redentor. Pai, todo mês, ó Deus, quando ceiamos, toda vez quando ceiamos, ó Deus, celebramos a Páscoa do Senhor, sua morte e ressurreição, e anunciamos isso até que Ele venha. Mas hoje, ó Deus, de um modo singelo, de um modo direto, quando pregamos e falamos sobre essas coisas, ó Pai, que saibamos, ó Deus, que mesmo afastados uns dos outros, impossibilitados de celebrarmos a mesa do Senhor, que os nossos corações estejam alegres e alimentados espiritualmente pela promessa, Senhor, de que um dia estaremos com uma mesa posta diante de nosso Senhor, como seu povo, como sua habitação, como sua cidade, ó Deus. E essa esperança está firmada unicamente no fato de que Ele vive. Obrigado, ó Deus, por esses benefícios. Obrigado, ó Pai, porque não devemos mais temer. Obrigado porque os nossos inimigos estão lançados sob os pés de Jesus. Obrigado pelo Teu poder. Faz-nos, ó Deus, pessoas que vivem na certeza da ressurreição de Jesus e na esperança da sua volta. Oramos no nome dEle. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma boa noite, feliz Páscoa, feliz ressurreição.